Milionário pagou 100 mil para a faxineira. Guardar um segredo. Mas o que ela fez? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Conceição Alves. Nunca imaginou que um simples anúncio de emprego mudaria sua vida para sempre. Aos 42 anos, moradora do humilde bairro de Heliópolis, na periferia de São Paulo, ela enfrentava diariamente a árdua batalha de ser mãe solo, sustentando sua filha Débora, de 25 anos, que sofria de uma doença genética rara. As paredes descascadas de seu pequeno apartamento testemunhavam a luta diária daquela mulher que, mesmo diante de todas as adversidades, mantinha o sorriso no rosto e a esperança no coração. Naquela manhã de terça-feira, o céu paulistano estava coberto por uma densa camada de nuvens, como se pressentisse as mudanças que estavam por vir. Conceição, ou simplesmente Ceia, como era conhecida pelos vizinhos, preparava um café simples enquanto folheava o jornal em busca de novas oportunidades de trabalho. Nos últimos meses, os bicos de faxina haviam diminuído drasticamente e as contas se acumulavam na mesa da cozinha como cartas de um baralho que insistia em dar-lhe uma má mão. "Mãe, já tomou seu remédio?" A voz de Débora vinha fraca do quarto que dividiam. A doença de Albert Santos, como havia sido batizada pelos médicos em homenagem ao pesquisador que a identificou e à primeira família brasileira diagnosticada, era uma condição degenerativa que afetava os nervos periféricos e gradualmente comprometia a mobilidade. "Já, minha filha, quer um café?" Ceia respondeu, tentando esconder a preocupação em sua voz. O último frasco do medicamento experimental que mantinha os sintomas de Débora sob controle estava quase acabando, e sem o plano de saúde que perdera quando foi demitida da fábrica de cosméticos, o tratamento havia se tornado um luxo inatingível. Seus olhos cansados pousaram sobre um anúncio destacado na seção de classificados. "Procura-se faxineira para mansão no Morumbi. Exige-se experiência e discrição. Salário superior à média do mercado. Interessadas ligar para..." Ceia sentiu o coração acelerar. O Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo, representava um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de mansões imponentes, carros de luxo e pessoas que não precisavam contar moedas para chegar ao fim do mês. A oportunidade parecia enviada pelo destino. "Quem não arrisca, não petisca", murmurou para si mesma, pegando o telefone, celular antigo e discando o número indicado. 3 dias depois, Ceia subia a imponente ladeira da Rua Grécia, uma das mais exclusivas do Morumbi. O endereço que recebera pertencia a uma das mansões mais impressionantes que já tinha visto, mesmo que apenas em novelas ou revistas. Os muros altos, o jardim impecavelmente cuidado e o sistema de segurança intimidador faziam com que se sentisse ainda menor do que já era com seus 1,55 m de altura. "Nome?" perguntou o segurança através do interfone, com uma voz que parecia desconfiada apenas por ver sua presença ali. "Conceição Alves, tenho entrevista com o Sr. Rodrigo Monteiro." O portão deslizou silenciosamente, permitindo sua entrada. Ceia ajustou o único conjunto de roupas que reservava para ocasiões especiais. Uma saia azul marinho que já havia visto dias melhores e uma blusa branca simples, e caminhou pelo extenso jardim até a entrada principal da casa. Foi recebida por uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme impecavelmente passado, que se apresentou como Regina, a governanta. Seus olhos percorreram Ceia de cima a baixo, avaliando cada detalhe. "O Sr. Monteiro está em teleconferência no momento, mas pediu que eu conduzisse a entrevista inicial. Venha comigo", disse Regina, guiando-a através de um impressionante hall de entrada decorado com obras de arte que certamente valiam mais do que tudo que Ceia possuía. A entrevista foi rigorosa. Regina questionou sobre experiências anteriores, conhecimentos específicos de limpeza para diferentes superfícies, disponibilidade de horários e, principalmente, sobre discrição. "O Sr. Monteiro valoriza muito sua privacidade. Tudo que for visto ou ouvido dentro desta casa deve permanecer nestas paredes.
Entende a importância disso? Enfatizou Regina com um olhar penetrante. Sim, senhora. Sempre fui muito reservada, respondeu Ceia, sentindo que havia algo mais naquela exigência de discrição do que apenas a preocupação natural de uma pessoa rica. Após quase 1 hora de perguntas, Regina pareceu satisfeita. Aguarde aqui. O Sr. Monteiro deseja conhecer pessoalmente os candidatos finais. Sozinha na imponente sala de estar, Ceia sentiu-se deslocada entre os móveis de design e os objetos que pareciam saídos de um museu. Um retrato em particular chamou sua atenção. Um homem de aproximadamente 55 anos, de cabelos grisalhos bem cortados e olhar penetrante, ao lado de uma mulher elegante e um jovem que parecia ter pouco mais de 20 anos. Havia algo estranhamente familiar naqueles rostos, algo que ela não conseguia definir. Admirando minha família? A voz grave a sobressaltou. Virando-se rapidamente, Ceia encontrou-se face a face com o homem. Do retrato. Em pessoa, Rodrigo Monteiro era ainda mais imponente. Alto, de porte atlético apesar da idade, vestindo um terno que provavelmente custava mais que 6 meses do seu aluguel. Desculpe, eu... Não se desculpe. Ele interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. É uma bela foto, não é? Foi tirada antes que tudo mudasse. Havia uma melancolia naquelas palavras que despertou a curiosidade de Ceia, mas ela sabia que não. Estava ali para fazer perguntas. Regina me deu boas referências sobre você, continuou ele, sentando-se em uma poltrona e indicando que ela fizesse o mesmo. Diga-me, Conceição, posso chamá-la assim? Pode me chamar de Ceia, senhor. Todos me chamam assim. Ceia, ele repetiu, como se testasse o nome. Por que você quer trabalhar aqui, Ceia? A pergunta pegou-a de surpresa. Não esperava. Algo tão direto. Por um momento, pensou em elaborar uma resposta mais sofisticada, algo que soasse bem aos ouvidos de um homem como ele. Mas havia algo no olhar de Rodrigo Monteiro que a fez optar pela sinceridade. Preciso do dinheiro, senhor. Minha filha está doente e os tratamentos são caros. Um lampejo de interesse cruzou o olhar de Rodrigo. Que tipo de doença? Alpert Santos. É uma condição rara que afeta os nervos. Poucos médicos conhecem e o tratamento experimental é muito caro. O rosto de Rodrigo empalideceu ligeiramente e ele se ajeitou na poltrona, visivelmente perturbado. Quantos anos tem sua filha? 25, senhor. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, seus olhos fixos em algum ponto além dela, como se mergulhado em pensamentos distantes. Está contratada, disse finalmente, levantando-se abruptamente. Regina lhe explicará os detalhes. Pode começar amanhã. Antes que Ceia pudesse agradecer propriamente, ele já havia saído da sala, deixando-a confusa com a súbita mudança de comportamento. O que havia naquela conversa que o afetara tanto? Volta para casa, dentro do ônibus lotado que a levava de volta a Heliópolis, Ceia não conseguia parar de pensar no estranho encontro. O salário oferecido era quase 3 vezes maior do que recebia em seus trabalhos anteriores. Uma bênção que chegava em um momento crítico. Mas havia algo na reação de Rodrigo Monteiro ao ouvir sobre a doença de Débora que a intrigava. Consegui. Filha, começo amanhã, anunciou ao entrar no pequeno apartamento, onde Débora a esperava ansiosamente. O sorriso de sua filha iluminou o cômodo simples, trazendo momentaneamente a sensação de que tudo ficaria bem. Mas enquanto preparava o jantar simples daquela noite, Ceia não conseguia afastar a sensação de que havia muito mais naquele emprego do que podia imaginar. O destino havia colocado Rodrigo Monteiro em seu caminho por alguma razão, e algo lhe dizia que sua vida nunca mais seria a mesma. A mansão Monteiro revelava-se a cada dia como um labirinto de mistérios para Ceia. Após 2 semanas trabalhando, naquele lugar, ela já havia se acostumado com a rotina e com os corredores intermináveis que pareciam guardar segredos em cada esquina. Regina, a governanta, havia lhe dado instruções precisas sobre os cômodos que deveria limpar e, mais importante ainda, sobre aqueles que estavam estritamente proibidos. O escritório do Sr. Monteiro e o laboratório no subsolo são áreas restritas, havia enfatizado Regina no primeiro dia.
Ele mesmo cuida da limpeza desses espaços. Nem eu tenho permissão para entrar lá. A menção a um laboratório particular havia despertado a curiosidade de Ceia, mas ela sabia que seu trabalho e o bem-estar de Débora dependiam de sua discrição. O salário generoso já havia permitido que comprasse o medicamento que a filha precisava, trazendo alívio temporário para sua maior preocupação. Naquela manhã de sexta-feira, Ceia chegou mais cedo que o habitual. Rodrigo Monteiro havia partido para uma viagem de negócios a Brasília, e Regina aproveitara para visitar a irmã doente em Campinas. A casa estava excepcionalmente silenciosa, permitindo que Ceia ouvisse até mesmo o tic-tac do relógio antigo no hall de entrada. Enquanto limpava a poeira dos livros na biblioteca, seu cômodo favorito da casa, ela se permitiu admirar mais uma vez as fotografias emolduradas sobre a lareira. A mesma família do retrato da sala. Rodrigo, a esposa elegante e o filho. Em algumas fotos mais antigas, havia também uma menina de olhos grandes e sorriso tímido. A família perfeita, murmurou para si mesma, passando o espanador delicadamente sobre os porta-retratos de prata. Aparências enganam, não é mesmo? Voz repentina fez Ceia quase derrubar um dos porta-retratos. Virando-se rapidamente, deparou-se com um rapaz de aproximadamente 30 anos, recostado no batente da porta, com uma expressão entre divertida e amarga. Desculpe, eu não sabia que tinha alguém em casa, gaguejou Ceia, constrangida por ter sido pega falando sozinha. Tiago Monteiro, apresentou-se. Ele avançando pela biblioteca, com a desenvoltura de quem conhecia cada centímetro daquele espaço. Filho do ilustre Rodrigo Monteiro. E você deve ser a nova faxineira sobre quem Regina falou. Conceição Alves, mas pode me chamar de Ceia, respondeu ela, notando que, pessoalmente, o jovem parecia bem diferente das fotografias. Havia olheiras profundas sob seus olhos e uma tensão evidente em seus ombros. Então, Ceia, está gostando de trabalhar para o grande empresário? Já descobriu algum cadáver no armário? Perguntou com um sorriso irônico, servindo-se de uma dose generosa, de uísque de uma garrafa que repousava sobre uma mesa lateral. Perdão? É apenas uma expressão. Ele deu de ombros, bebendo um grande gole. Todos temos nossos segredos, não é mesmo? Alguns são apenas mais elaborados que outros. Havia algo no tom de Tiago que deixava Ceia desconfortável. Uma amargura que parecia transbordar a cada palavra. Se me dá licença, preciso continuar meu trabalho, disse ela, tentando encerrar aquela estranha conversa. Claro, claro, respondeu Tiago, gesticulando de forma teatral. Não quero atrapalhar a manutenção da fachada perfeita da família Monteiro. Aliás, meu pai lhe contou sobre a fundação? Fundação? A Fundação Monteiro para Pesquisas Genéticas, explicou ele, com um brilho estranho no olhar. O grande projeto filantrópico da família, ou pelo menos é o que diz nos jornais. Antes que Ceia pudesse responder, o telefone celular de Tiago tocou. Ele olhou para a tela com desagrado e, após um último gole que esvaziou o copo, dirigiu-se à porta. Foi um prazer, Ceia. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Esta casa tem o hábito de unir as pessoas das formas mais inesperadas. Com essas palavras enigmáticas, ele desapareceu pelos corredores, deixando Ceia ainda mais intrigada sobre a família para a qual trabalhava. Ao terminar a limpeza da biblioteca, Ceia dirigiu-se à ala leste da mansão, onde ficavam os quartos de hóspedes. Raramente precisava limpar aquela área, já que a família quase nunca recebia visitas, mas Regina havia mencionado que um importante médico de Porto Alegre ficaria hospedado ali na próxima semana. Enquanto arrumava os lençóis de algodão egípcio na cama do quarto principal de hóspedes, Ceia notou uma pasta que havia caído parcialmente atrás da cabeceira. Provavelmente esquecida por algum hóspede anterior, pensou. Ao recolhê-la, não pôde deixar de notar o título impresso na capa: Projeto Renascimento, Fase 2, Resultados Preliminares. Sua intenção inicial era simplesmente guardar a pasta para entregá-la a Regina posteriormente. Mas um nome no subtítulo capturou sua atenção:
Aplicações terapêuticas para síndrome de Alpert-Santos. O coração de Ceia acelerou. Era a doença de Débora, a rara condição que consumia não apenas a saúde de sua filha, mas também todos os seus recursos financeiros. Sem pensar duas vezes, ela abriu a pasta. As páginas estavam repletas de termos médicos complexos e gráficos que ela mal compreendia, mas algumas frases saltavam aos olhos. Resultados promissores. Regressão de sintomas em 78% dos casos. Possível cura em estágios iniciais. Uma cura seria possível? Nas últimas páginas, havia uma lista de pacientes identificados apenas por códigos, com seus respectivos históricos médicos e resultados de tratamento. Um deles chamou sua atenção. Paciente JS25FSP. Remissão completa de sintomas após 3 ciclos de tratamento. Damis, 25 anos, feminino, São Paulo. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Seria possível que essa pesquisa tivesse alguma relação com Débora? O som de um carro estacionando na entrada da mansão interrompeu seus pensamentos. Rapidamente, Ceia fotografou algumas páginas com seu celular e colocou a pasta exatamente onde a encontrara. Seu coração batia tão forte que parecia que iria saltar pela garganta. Ceia, você está aí em cima? A voz de Regina ecoou pelo corredor. Estou terminando a arrumação do quarto de hóspedes, respondeu, tentando manter a voz firme. Quando desceu as escadas alguns minutos depois, encontrou não apenas Regina, mas também Rodrigo Monteiro, que aparentemente havia retornado mais cedo de sua viagem a Brasília. Ah, Ceia, disse ele ao vê-la. Justamente quem eu procurava. Poderia vir ao meu escritório em 5 minutos? Tenho um assunto importante para discutir com você. O tom sério e o olhar penetrante fizeram um arrepio percorrer a espinha de Ceia. Será que ele sabia que ela já havia bisbilhotado a pasta? Ou pior, será que as câmeras de segurança que ela sabia existirem por toda a casa haviam registrado seu momento de curiosidade? Claro, senhor, respondeu, sentindo a boca seca. Enquanto Rodrigo se dirigia ao escritório, Regina se aproximou com uma expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa enquanto estive fora? Perguntou em voz baixa. Não, nada de especial. Apenas o Sr. Tiago apareceu, mais cedo. Regina franziu o senho. Tiago esteve aqui, isso é incomum. Eles não se falam há meses. Antes que Ceia pudesse perguntar mais sobre o assunto, Regina afastou-se, murmurando algo sobre preparar um café. Respirando fundo, Ceia dirigiu-se ao corredor que levava ao escritório proibido, sua mente fervilhando de perguntas. Ao bater levemente na porta de madeira maciça, a voz grave de Rodrigo convidou-a a entrar. O escritório era exatamente como imaginava, imponente, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de trabalho enorme e uma vista privilegiada para os jardins da mansão. Mas o que realmente chamou sua atenção foram os diplomas e certificados emoldurados na parede atrás da mesa. Medicina pela USP, especialização em genética pela Harvard, prêmio de inovação em pesquisa biomédica, leu silenciosamente, impressionada. Impressionada com meu currículo, Ceia? Perguntou Rodrigo, indicando uma cadeira à sua frente. Desculpe, eu não sabia que o senhor era médico. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, respondeu ele com um sorriso enigmático. Mas isso pode mudar hoje. Rodrigo abriu uma gaveta e retirou um envelope grosso, colocando-o sobre a mesa entre eles. Tenho observado seu trabalho nas últimas semanas, sua discrição, sua dedicação. E principalmente tenho observado como você olha para as fotos da minha família com curiosidade. Ceia sentiu o sangue gelar. Senhor, eu nunca... Não se preocupe, ele interrompeu com um gesto. Não estou acusando você de nada. Na verdade, estou prestes a oferecer algo que pode mudar sua vida e a de sua filha para sempre. Ele empurrou o envelope em sua direção. Dentro deste envelope há R$100.000 em dinheiro. É seu, sem perguntas, sem condições. Ceia olhou para o envelope e depois para Rodrigo, completamente atordoada. Eu não entendo. Há apenas uma coisa que peço em troca.
continuou ele, inclinando-se para a frente com uma intensidade quase palpável, que você mantenha absoluto sigilo sobre algo que vou lhe contar. Um segredo que carrego há décadas e que, se revelado, destruiria não apenas minha reputação, mas também o futuro de muitas pessoas que dependem do meu trabalho. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ceia podia ouvir sua própria respiração acelerada. Ela olhou para o envelope que poderia resolver todos os seus problemas financeiros e depois para o homem cujos olhos agora revelavam uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Que tipo de segredo poderia valer tanto dinheiro? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Rodrigo levantou-se, caminhou até a janela e ficou de costas para ela, observando o jardim lá fora. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, quase como se pertencesse a outra pessoa. Um segredo sobre mim, sobre a Fundação Monteiro e sobre sua filha, Débora. O envelope permanecia intocado sobre a mesa de Mogno, como uma entidade viva que pulsava entre Ceia e Rodrigo. Ela sentia o coração bater na mesma frequência acelerada, enquanto tentava processar a menção ao nome de sua filha nos lábios daquele homem. "Como o senhor conhece minha Débora?" perguntou finalmente, sua voz tremendo ligeiramente. Rodrigo voltou-se da janela e retornou à sua cadeira, seus olhos nunca abandonando os de Ceia. Havia uma expressão neles que ela não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de culpa, medo e, surpreendentemente, esperança. "Ceia, o que sabe sobre a história da sua família? Especificamente sobre seus avós maternos?" A pergunta a pegou desprevenida. O que seus avós, pessoas simples do interior de Minas Gerais, poderiam ter a ver com um empresário bilionário de São Paulo? Não muito, para ser sincera. Minha mãe foi criada por tios em Belo Horizonte depois que meus avós... Ela hesitou, procurando a palavra adequada. Depois que eles se foram. Por que a pergunta? Rodrigo abriu uma gaveta e retirou uma fotografia, antiga, amarelada pelo tempo. Estendeu-a para Ceia, que a pegou com cuidado. "Reconhece alguém?" A fotografia mostrava um grupo de jovens estudantes, todos vestindo jalecos brancos, em frente a um prédio que parecia ser de uma universidade. Ceia examinou os rostos um a um, até que seu olhar se fixou em uma jovem mulher sorridente na extremidade do grupo. Esta é minha avó Antônia, mas como segunda fileira, terceiro da direita para a esquerda, este sou eu", apontou Rodrigo. "Faculdade de Medicina da USP, 1985. Sua avó e eu fomos colegas de turma." Ceia olhou novamente para a foto, depois para Rodrigo, tentando conectar os pontos daquela revelação inesperada. "Não entendo. Minha avó era parteira no interior de Minas. Ela nunca mencionou ter estudado medicina em São Paulo, porque ela nunca concluiu o curso", explicou Rodrigo, seu olhar perdendo-se momentaneamente em lembranças distantes. "Antônia era brilhante, talvez a mente mais promissora de nossa turma. Estávamos no terceiro ano quando ela conheceu seu avô, Fernando Santos, que era técnico de laboratório na faculdade. Foi amor à primeira vista." Ceia assentiu lentamente. A história do romance de seus avós era uma das poucas que sua mãe costumava contar, como se conheceram na capital paulista e depois se mudaram para o interior de Minas em busca de uma vida mais simples. "O que isso tem a ver com Débora e com tudo isso?" Ela gesticulou em direção ao envelope recheado de dinheiro. Rodrigo respirou fundo antes de continuar. "No último semestre, antes de Antônia deixar a faculdade, participamos juntos de uma pesquisa pioneira sobre doenças genéticas raras. Foi ali que identificamos pela primeira vez o que hoje conhecemos como Síndrome de Alpert-Santos." "Espere", interrompeu Ceia, a compreensão finalmente começando a clarear em sua mente. "Santos. O nome da doença?" "Exatamente. A síndrome leva o sobrenome da sua família porque foi na linhagem dos Santos que a identificamos pela primeira vez. Seu avô Fernando se voluntariou para os estudos iniciais quando descobrimos que ele carregava o gene recessivo causador da condição." Ceia levou a mão à boca, atordoada. "Então não foi coincidência Débora ter desenvolvido a doença
É algo que vem da família do meu pai. Da família dos seus dois pais, corrigiu Rodrigo gentilmente. A síndrome só se manifesta quando a pessoa herda o gene de ambos os genitores. Sua mãe era portadora do gene que herdou de Fernando, assim como você. E, aparentemente, o pai de Débora também. As implicações daquela revelação caíam sobre Céia como uma avalanche. Toda sua vida acreditara que a doença de Débora havia sido um cruel golpe do destino, uma terrível coincidência. Agora descobria que era algo que corria em suas veias, um legado genético que ela havia, sem saber, transmitido à filha. Por que minha mãe nunca me contou sobre isso? Provavelmente porque ela mesma não sabia. Quando Antônia e Fernando deixaram São Paulo, a pesquisa ainda estava em estágio inicial. Eles não compreendiam totalmente as implicações da condição genética. Rodrigo levantou-se novamente, desta vez dirigindo-se a uma estante repleta de pastas organizadas meticulosamente. Puxou uma delas e voltou à mesa. Depois que seus avós partiram, continuei a pesquisa. Dediquei minha carreira a estudar e encontrar tratamentos para a síndrome. Foi isso que levou à criação da Fundação Monteiro para pesquisas genéticas. Ele abriu a pasta, revelando décadas de anotações, gráficos e relatórios. Décadas de obstinação científica focada em uma única condição. Por quê? Perguntou Céia, sua voz quase um sussurro. Por que dedicar sua vida a estudar uma doença tão rara? O semblante de Rodrigo obscureceu-se, como se uma nuvem tivesse passado sobre o sol. Porque eu também sou portador do gene, revelou ele finalmente. E minha filha, Sofia, desenvolveu a síndrome. Céia lembrou-se da menina nas fotografias mais antigas, ausente nas mais recentes. Onde ela está agora? Rodrigo desviou o olhar, a dor evidente em cada linha de seu rosto. Sofia está no centro de tratamento avançado da Fundação, em estado vegetativo há 15 anos. O tratamento que desenvolvemos chegou tarde demais para ela. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tristeza palpável. Céia sentiu uma empatia profunda por aquele homem que, apesar de toda sua riqueza e poder, enfrentava a mesma dor que ela, a impotência diante do sofrimento de uma filha. Senhor Monteiro, ainda não entendo. O que tudo isso tem a ver com o dinheiro e com o segredo que mencionou? Rodrigo endireitou-se na cadeira, recompondo-se. Há 6 meses, a Fundação Monteiro alcançou um avanço significativo. Desenvolvemos um tratamento que não apenas interrompe a progressão da síndrome, mas pode reverter danos já causados. Os olhos de Céia se arregalaram. Uma cura? Quase isso. Os resultados preliminares são extremamente promissores. 90% dos pacientes em estágio inicial ou intermediário apresentaram remissão significativa dos sintomas. E Sofia? Ainda muito cedo para dizer. Seu caso é extremamente avançado, mas pela primeira vez em 15 anos, há esperança. Céia sentiu seu coração acelerar. E Débora, ela poderia receber esse tratamento? É exatamente isso que estou oferecendo, confirmou Rodrigo. Não apenas o dinheiro, mas um lugar para Débora no programa de tratamento experimental. Era tudo o que Céia mais desejava, uma chance real de cura para sua filha. Então Puriô, que sentia um nó no estômago, uma inquietação que não conseguia explicar. Qual é o segredo, Sr. Monteiro? O que o senhor quer esconder que vale tanto dinheiro e esse tratamento milagroso? Rodrigo levantou-se e caminhou até um quadro na parede. Moveu-o, revelando um cofre embutido. Após digitar uma combinação, abriu a porta metálica e retirou outra pasta, mais velha e mais grossa que a anterior. Para desenvolver esse tratamento, a Fundação realizou testes em comunidades vulneráveis no norte do país, principalmente em populações indígenas isoladas e ribeirinhos do Amazonas. A revelação caiu como uma bomba. Testes não autorizados em pessoas que não consentiram. Não exatamente, Rodrigo tentou explicar, embora seu tom traísse um desconforto evidente. Houve consentimento formal, mas as pessoas não compreendiam totalmente o que estavam aceitando. Aproveitamo-nos de sua vulnerabilidade,
de sua falta de acesso à saúde básica. Isso é, Ceia buscava palavras dividida entre a indignação moral e a esperança de cura para sua filha. Antiético? Sim. Ilegal? Em alguns aspectos. Mas os resultados salvaram vidas, Ceia, e continuarão salvando, incluindo a de Débora. Ele apontou para a pasta que havia retirado do cofre. Aqui estão todos os registros, toda a documentação que comprova o que fizemos. Se isso vier a público, a fundação será fechada, o tratamento interrompido e eu, provavelmente, enfrentarei processos que me levarão à ruína. Finalmente, Ceia compreendeu o peso do envelope sobre a mesa. O Senhor quer que eu guarde seu segredo. Quero que você proteja o futuro de sua filha e de centenas de outros pacientes que dependem desse tratamento, corrigiu ele. O dinheiro é para garantir sua discrição, sim, mas também para compensar décadas de exploração da vulnerabilidade de famílias como a sua. Ceia olhou novamente para a fotografia de sua avó, para o envelope de dinheiro, para as pastas, cheias de segredos éticos e científicos. Sua mente estava em turbilhão. Preciso pensar, disse finalmente, levantando-se. Isso é demais para processar de uma vez. Compreendo, assentiu Rodrigo. Mas não demore muito. O próximo ciclo de tratamento começa em 2 semanas e gostaria que Débora estivesse nele. Ele pegou o envelope e o estendeu para ela. Isto é seu, independentemente de sua decisão. Considere uma reparação tardia à sua família. Com mãos trêmulas, Ceia pegou o envelope, sentindo seu peso, não apenas físico, mas moral, em suas mãos. Uma última coisa, disse Rodrigo quando ela já estava na porta. Tiago, meu filho, não sabe sobre a extensão completa dos métodos da fundação, mas suspeita. Ele tem opiniões fortes sobre meu trabalho. Seria prudente manter distância dele. Ceia assentiu silenciosamente e saiu do escritório, o envelope firmemente seguro contra o peito. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, sentia que carregava não apenas uma fortuna em dinheiro, mas também o peso de um segredo que poderia tanto salvar quanto destruir vidas. A simplicidade de sua existência havia ficado para trás. Agora estava irremediavelmente entrelaçada na complexa teia dos Monteiro, onde cada fio puxado revelava novos segredos e dilemas ainda mais profundos. O pequeno apartamento em Heliópolis nunca pareceu tão apertado para Ceia como naquela noite. O envelope contendo R$100.000 estava escondido dentro de uma lata de aveia no armário da cozinha, o único lugar que considerou seguro o suficiente. Sentada à mesa, com uma xícara de chá de camomila intocada à sua frente, ela observava Débora dormindo no sofá-cama da sala. O medicamento experimental que Rodrigo havia providenciado já mostrava resultados surpreendentes após apenas 1 semana. A cor havia voltado ao rosto de Débora, e pela primeira vez em meses ela conseguira caminhar pelo quarteirão sem ajuda. Era como um milagre construído sobre alicerces questionáveis. O que devo fazer? Murmurou Ceia para si mesma, passando os dedos pelo celular onde havia salvo as fotos dos documentos encontrados no quarto de hóspedes. Uma notificação piscou na tela. Uma mensagem de Teresa, sua vizinha e amiga de longa data. Ceia, vi no jornal algo sobre a Fundação Monteiro. Não é onde você trabalha? Tem um link de uma reportagem. Ceia clicou no link com o coração acelerado. A matéria, publicada no portal de um jornal independente, tinha um título impactante: Fundação Monteiro, Filantropia ou Exploração. Investigação revela práticas questionáveis em comunidades vulneráveis. A reportagem era assinada por Paulo Mendes, um jornalista investigativo especializado em denúncias contra grandes corporações. O texto apresentava evidências circunstanciais de que a Fundação Monteiro havia realizado testes em comunidades indígenas do Alto Rio Negro, sem seguir todos os protocolos éticos necessários. Os indícios apontam para uma sistemática violação dos direitos dessas populações, dizia um trecho. Fontes anônimas dentro da fundação confirmam que houve pressão da diretoria para acelerar resultados, mesmo que isso significasse contornar
certas exigências regulatórias. No final da reportagem havia um apelo. Se você tem informações sobre as práticas da Fundação Monteiro, entre em contato de forma confidencial pelo e-mail indicado abaixo. Céia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele jornalista estava investigando exatamente o que Rodrigo havia lhe confessado. E se ela entrasse em contato? E se compartilhasse as fotos dos documentos? O conflito moral que a consumia ganhou novas dimensões. De um lado, havia a gratidão pelo tratamento que estava salvando sua filha, e o dinheiro que poderia transformar suas vidas. De outro, a consciência de que outras pessoas poderiam ter sofrido para que esse tratamento fosse desenvolvido. Com dedos trêmulos, ela anotou o e-mail do jornalista em um pedaço de papel. Não para usá-lo imediatamente, mas para ter a opção, caso decidisse que era o caminho correto a seguir. Na manhã seguinte, ao chegar à mansão Monteiro, Céia percebeu imediatamente que algo estava diferente. Havia carros desconhecidos estacionados na entrada e uma movimentação incomum de pessoas bem vestidas entrando e saindo do escritório de Rodrigo. "O que está acontecendo?" perguntou a Regina, que parecia especialmente tensa enquanto organizava. "Bandejas de café e petiscos. Reunião de emergência do Conselho da Fundação", respondeu a governanta em voz baixa. "Parece que aquela reportagem causou mais impacto do que esperávamos." "Reportagem? Você não viu? Está em todos os jornais hoje. Um tal de Paulo Mendes levantando suspeitas sobre a fundação. O doutor Monteiro está furioso." Naquele momento, a porta do escritório se abriu e várias pessoas saíram apressadamente. Rodrigo estava entre elas com uma expressão que Céia nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e medo. "Regina, cancele meus compromissos para o resto da semana. Estarei no centro de pesquisas até segunda-feira", ordenou ele, antes de notar a presença de Céia. Seu olhar endureceu. "Céia, preciso falar com você agora." O tom não deixava margem para recusa. Céia seguiu até o escritório, sentindo o estômago revirar de apreensão. Assim que a porta se fechou, Rodrigo virou-se para ela com olhos acusadores. "Você falou com alguém sobre nossa conversa?" "Não, claro que não, senhor." "Tem certeza? Porque é muita coincidência essa reportagem surgir logo depois que revelei tudo a você." "Eu juro que não disse nada a ninguém", afirmou Céia, mantendo a voz firme apesar do medo. "Vi a reportagem ontem à noite, mas já estava publicada quando a li." Rodrigo estudou seu rosto por alguns segundos, como se buscasse sinais de mentira. Finalmente, seu semblante suavizou-se um pouco. "Perdoe-me, Céia. Estou sob muita pressão. Este jornalista, Paulo Mendes, já tentou derrubar a fundação antes. Ele tem questões pessoais comigo." "Que tipo de questões?" Rodrigo hesitou, como se ponderasse quanto deveria revelar. "Paulo foi casado com minha irmã Elisa. O casamento terminou de forma amarga quando descobrimos que ele estava usando informações privilegiadas obtidas através dela para suas reportagens. Desde então, ele tem uma vendetta pessoal contra nossa família." A revelação surpreendeu Céia. A história parecia ficar cada vez mais complicada, com camadas de relacionamentos e motivações que ela mal começava a compreender. O que vai acontecer agora com a fundação e com o tratamento de Débora? "Por enquanto, nada muda", garantiu Rodrigo. "O conselho está preocupado, mas concordou em manter todos os protocolos de tratamento em andamento enquanto lidamos com a crise na mídia." Ele se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. "Mais do que nunca, Céia, preciso de sua discrição absoluta. Qualquer vazamento de informação neste momento poderia ser catastrófico." A intensidade de seu olhar fez Céia sentir-se simultaneamente importante e encurralada. Ela assentiu lentamente. "Pode contar comigo, senhor." Satisfeito com a resposta, Rodrigo recuou. "Bom, agora, se me der licença, tenho uma série de ligações para fazer." Ao sair do escritório, Céia sentiu como se carregasse um peso ainda maior nos ombros. O segredo de Rodrigo agora estava entrelaçado com o futuro de sua filha de formas que ela nunca poderia ter imaginado. 3 dias depois, enquanto voltava do centro de tratamento,
onde Débora havia recebido sua segunda dose do medicamento experimental, Ceia notou um homem parado próximo à entrada de seu prédio. Algo em sua postura, a forma como observava atentamente o movimento na rua, despertou sua atenção. Quando se aproximou, ele virou-se em sua direção. Conceição Alves? Ceia parou, instintivamente colocando-se entre o estranho e Débora, que caminhava alguns passos atrás. Quem pergunta? Meu nome é Paulo Mendes, apresentou-se ele estendendo a mão. Sou jornalista investigativo. O coração de Ceia disparou. O autor da reportagem sobre a Fundação Monteiro, ali diante dela. Não sei do que está falando, disse rapidamente, tentando passar por ele. Sei que trabalha na mansão de Rodrigo Monteiro, insistiu Paulo, e sei que sua filha está recebendo o tratamento experimental da Fundação. Preciso muito conversar com você. Débora olhava de um para o outro confusa. Mãe, quem é esse homem? Ninguém importante, filha. Vamos entrar. Paulo recuou um passo, respeitando o espaço delas, mas não desistiu. Senhora Alves, não estou aqui para causar problemas. Estou investigando práticas antiéticas que podem ter prejudicado muitas pessoas. Se você souber de algo, por favor, considere ajudar. Ele estendeu um cartão de visitas, que Ceia pegou apenas para encerrar a conversa mais rapidamente. Posso proteger sua identidade, acrescentou ele. Ninguém jamais saberá que falou comigo. Não tenho nada a dizer, respondeu Ceia firmemente, guardando o cartão no bolso. Agora, por favor, nos deixe em paz. Paulo assentiu, respeitando sua decisão. Pense nisso, senhora Alves. Algumas verdades precisam vir à tona, por mais dolorosas que sejam. Enquanto ele se afastava, Ceia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como aquele jornalista havia descoberto onde ela morava. E pior, como sabia sobre o tratamento de Débora. Quem era aquele homem, mãe? Perguntou Débora novamente, quando já estavam dentro do apartamento. Apenas alguém procurando problemas onde não existem, respondeu Ceia, tentando soar despreocupada. Mas sua mente fervilhava de dúvidas. Naquela noite, após Débora adormecer, Ceia retirou o cartão de Paulo do bolso. Além do telefone e e-mail, havia um endereço. Redação do Jornal Independente, Avenida Paulista, MIM 1000, Sala 1508. Algo. Dentro dela dizia que precisava saber mais. Não apenas sobre a fundação e seus métodos questionáveis, mas também sobre o próprio Paulo Mendes e sua conexão com a família Monteiro. A história que Rodrigo havia contado sobre ele parecia incompleta, como se houvesse detalhes cruciais omitidos. Tomando uma decisão repentina, Ceia pegou seu celular e digitou uma mensagem para o número no cartão. Tenho informações que podem interessar. Podemos nos encontrar amanhã? A resposta veio quase imediatamente. Cafeteria Ipiranga, 14 horas. Venha sozinha. Guardando novamente o celular, Ceia sentiu-se dividida entre o medo e a determinação. Estava prestes a entrar em um território perigoso, jogando um jogo cujas regras mal compreendia, mas algo dentro dela dizia que precisava ir adiante, descobrir a verdade completa antes que pudesse decidir de que lado realmente estava. Enquanto observava Débora dormindo pacificamente, com uma cor nas faces que não via há anos, Ceia se perguntava se estava traindo a confiança de Rodrigo ou finalmente tomando as rédeas de sua própria história. A linha entre certo e errado nunca pareceu tão tênue. A cafeteria Ipiranga, localizada em uma esquina movimentada da região central de São Paulo, era o tipo de lugar perfeito para encontros discretos. Nem muito cheia a ponto de dificultar uma conversa, nem vazia o suficiente para chamar atenção. Ceia chegou 15 minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa nos fundos, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente notada. Suas mãos tremiam levemente, enquanto segurava a xícara de café, os pensamentos alternando entre determinação e arrependimento. Estaria traindo Rodrigo ao encontrar-se com Paulo? Ou estaria finalmente buscando a verdade completa, uma verdade que poderia proteger não apenas Débora, mas também outras pessoas vulneráveis? Paulo Mendes entrou exatamente às 14 horas, seus olhos atentos escaneando o ambiente até encontrá-la. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos nas têmporas
e postura que transmitia segurança. Vestia-se de maneira simples, mas elegante, calça jeans, camisa azul e um blazer cinza que parecia ter visto melhores dias. "Sra. Alves, obrigado por vir", disse ele ao sentar-se à sua frente. "Sei que está correndo um risco significativo, apenas por estar aqui." Ceia estudou o rosto do jornalista, buscando sinais de que poderia confiar nele. "Como me encontrou? Como sabia sobre o tratamento de Débora?" Paulo sorriu brevemente, sem alegria. "Tenho acompanhado a Fundação Monteiro há anos. Mantenho contato com funcionários, ex-pacientes, pessoas que têm razões para desconfiar das atividades de Rodrigo." "Foi Tiago quem falou com você?" A pergunta pareceu surpreender Paulo. "Conhece o filho de Rodrigo?" "Nos encontramos brevemente na mansão", respondeu Ceia, cautelosa. "Ele fez comentários enigmáticos sobre a fundação." Paulo assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. "Tiago tem uma relação complicada com o pai. Ele discorda fundamentalmente dos métodos da fundação, mas está preso em uma teia de lealdades familiares. Ocasionalmente, compartilha informações comigo, sim, mas sempre de forma cuidadosa, para proteger sua posição." Ele fez uma pausa observando-a atentamente. "Mas não foi ele quem me falou sobre você. Foi uma enfermeira do centro de tratamento que notou como sua filha recebeu acesso prioritário ao novo medicamento experimental, sem passar pela fila normal de espera." Ceia sentiu o rosto esquentar. Não havia considerado que o tratamento preferencial de Débora poderia levantar suspeitas. "Sr. Mendes." "Paulo, por favor." "Paulo, preciso entender melhor o que está acontecendo. Rodrigo me disse que você tem uma vendetta pessoal contra ele por causa do divórcio com a irmã dele." O jornalista franziu o senho, parecendo genuinamente confuso. "Divórcio? Elisa Monteiro e eu nunca fomos casados." Foi a vez de Ceia ficar confusa. "Mas ele disse claramente que..." "Deixe-me adivinhar", interrompeu Paulo. "Ele contou que fui casado com Elisa, que o casamento terminou mal porque eu usava informações privilegiadas obtidas através dela, e que desde então tenho uma obsessão em destruir a família Monteiro." "Algo assim, sim." Paulo balançou a boa cabeça, um sorriso triste em seus lábios. "A verdade é bem diferente, Sra. Alves. Elisa e eu nunca fomos casados, mas éramos próximos. Ela era minha principal fonte dentro da fundação, porque descobriu o que o irmão estava fazendo e não conseguia viver com aquilo na consciência." Ele fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. "Elisa era uma cientista brilhante, tão dedicada quanto Rodrigo a encontrar uma cura para a síndrome de Alpert-Santos. A diferença é que ela insistia em seguir protocolos éticos, rigorosos, mesmo que isso significasse um progresso mais lento." "E o que aconteceu com ela?" Uma sombra cruzou o rosto de Paulo. "Oficialmente, ela sofreu um colapso nervoso, depois que a filha de Rodrigo, Sofia, entrou em estado vegetativo devido à progressão da síndrome. Está internada em uma clínica exclusiva na Suíça há 15 anos. E extraoficialmente..." Paulo abaixou a voz, inclinando-se para mais perto. "Extraoficialmente, acredito que Rodrigo a está mantendo isolada porque ela sabe demais. Nos meses antes de seu suposto colapso, Elisa estava reunindo evidências de que o irmão havia cruzado todas as linhas éticas possíveis na busca pela cura." Ceia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Que tipo de evidências?" "Documentos, mostrando que Rodrigo conduziu experimentos em comunidades indígenas sem aprovação ética, usando variantes experimentais do tratamento que eram potencialmente perigosas. Registros de pacientes que sofreram efeitos colaterais graves que foram deliberadamente ocultados dos relatórios oficiais." Paulo retirou do bolso interno do blazer um envelope fino e o deslizou discretamente sobre a mesa. E mais importante, evidências de que Rodrigo manipulou geneticamente embriões humanos, tentando criar uma linhagem livre da síndrome. Ceia olhou para o envelope com apreensão, sem tocá-lo. "Por que está me contando tudo isso?"
porque você é a única pessoa atualmente próxima o suficiente de Rodrigo para confirmar ou refutar essas acusações, e porque sua filha está recebendo um tratamento cujos efeitos de longo prazo ainda são desconhecidos. A menção a Débora fez Ceia sentir uma pontada de pânico. Está dizendo que o tratamento pode ser perigoso? Estou dizendo que não sabemos. Os resultados publicados mostram apenas os sucessos, não os fracassos. E houve fracassos, Sra. Alves. Pacientes que experimentaram reversões temporárias dos sintomas, seguidas por deteriorações rápidas e devastadoras. Paulo tocou levemente o envelope sobre a mesa. Aqui dentro há cópias de relatórios internos que nunca foram tornados públicos. Leve-os, leia-os e depois decida por si mesma se Rodrigo Monteiro é o benfeitor que aparenta ser. Com mãos trêmulas, Ceia finalmente pegou o envelope. E se eu decidir que você está errado? Que ele realmente está tentando ajudar pessoas como minha filha, mesmo que seus métodos sejam questionáveis? Então devolva o envelope e siga sua vida, respondeu Paulo simplesmente. Não estou pedindo que você traia ninguém, Sra. Alves. Estou apenas oferecendo informações para que possa tomar uma decisão verdadeiramente informada. Naquele momento, o celular de Ceia vibrou com uma mensagem. Era de Débora. Mãe, tem um homem estranho observando nosso apartamento. Estou com medo. O pânico atravessou o corpo de Ceia como uma corrente elétrica. Preciso ir, minha filha. Vá, disse Paulo, percebendo sua preocupação. Mas tenha cuidado. Agora que começou a fazer perguntas, Rodrigo provavelmente está observando seus movimentos. Ceia guardou o envelope na bolsa e levantou-se apressadamente. Antes de sair, virou-se para Paulo mais uma vez. Como posso confiar em você? Como sei que não tem seus próprios interesses nessa história? Paulo sorriu tristemente. Minha filha, Ana Clara, foi uma das primeiras pacientes a receber o tratamento experimental da Fundação Monteiro, há 7 anos. Ela também tinha a síndrome de Alpert-Santos. O uso do passado não passou despercebido. O que aconteceu com ela? O tratamento pareceu funcionar por alguns meses. Então, subitamente, todos os sintomas retornaram com intensidade triplicada. Ela não... Paulo engoliu em seco, lutando contra a emoção. Ela não teve chance. A revelação atingiu Ceia como um soco no estômago. Subitamente, a história ganhou uma dimensão muito mais pessoal, muito mais dolorosa. Sinto muito, murmurou ela, sem saber o que mais dizer. Não estou buscando vingança, Sra. Alves. Estou buscando justiça e transparência, para que outras famílias possam tomar decisões verdadeiramente informadas sobre os riscos. Com essas palavras ecoando em sua mente, Ceia saiu apressadamente da cafeteria, o coração disparado de preocupação por Débora e confusão diante das revelações contraditórias. Quando chegou ao apartamento, não havia sinal de nenhum observador misterioso, mas Débora estava visivelmente abalada. Ele ficou ali na esquina por quase 1 hora, mãe, explicou a jovem, apontando pela janela. Só olhando para o nosso prédio, falando no celular de vez em quando. Como ele era? Filha! Alto, forte, careca. Parecia um segurança ou algo assim. Tinha uma cicatriz pequena perto do olho direito. A descrição fez Ceia estremecer. Reconhecia aquele homem. Era Marcos, o chefe de segurança da mansão Monteiro. Rodrigo a estava vigiando, exatamente como Paulo havia previsto. Naquela noite, depois que Débora adormeceu, Ceia abriu o envelope que Paulo havia lhe dado. Dentro, havia dezenas de páginas de relatórios internos, e-mails impressos e fotografias. Enquanto lia, uma imagem muito mais sombria da Fundação Monteiro começava a se formar. O mais perturbador era um relatório detalhando os efeitos colaterais não divulgados do tratamento que Débora estava recebendo. Entre 20 pacientes iniciais do estudo piloto, 8 haviam experimentado uma reversão dramática após a melhora inicial, desenvolvendo complicações neurológicas graves. 3 deles, incluindo Ana Clara, a filha de Paulo, não haviam sobrevivido a essas complicações. Com o coração pesado, Ceia guardou os documentos e pegou seu celular. Havia uma decisão a ser tomada, e ela não podia mais adiá-la.
Seu dedo pairou sobre o número de Rodrigo por alguns segundos antes de mudar de ideia e discar outro número. Alô? A voz de Tiago Monteiro soava sonolenta do outro lado da linha. Tiago, é Céias, a faxineira da mansão de seu pai. Precisamos conversar. Houve um momento de silêncio surpreso antes que ele respondesse. Interessante timing, Céia. Eu também estava pensando que precisávamos conversar. Encontre-me amanhã no Parque Ibirapuera, próximo ao Museu de Arte Moderna, às 10 horas. Estarei lá, prometeu Céia, desligando em seguida. Olhando para sua filha adormecida, Céia sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Já não se tratava apenas de guardar um segredo em troca de dinheiro e tratamento. Tratava-se de descobrir a verdade completa e proteger Débora de possíveis consequências devastadoras. Uma aliança com Tiago poderia ser sua melhor chance de navegar pelo labirinto de mentiras e meias-verdades que agora cercava sua vida. Mas confiar no filho rebelde de Rodrigo também representava um risco enorme. Um risco que ela estava cada vez mais disposta a correr. Com essa resolução em mente, Céia finalmente adormeceu, sonhando com laboratórios obscuros, experimentos secretos e uma rede de conspirações que se estendia muito além do que jamais poderia ter imaginado quando aceitou aquele simples emprego de faxineira na mansão dos Monteiro. O Parque Ibirapuera respirava tranquilidade naquela manhã de sábado. Famílias espalhavam-se pelos gramados, crianças corriam perseguindo pipas coloridas e casais caminhavam de mãos dadas sob a sombra acolhedora das árvores. Para Céia, que crescera na agitação periférica de Heliópolis, o parque sempre representou um oásis urbano, um lugar onde podia esquecer momentaneamente as preocupações do dia a dia. Mas não hoje. Hoje, cada pessoa que passava parecia um potencial observador, cada olhar em sua direção uma possível ameaça. A paranoia havia se instalado em sua mente desde o encontro com Paulo Mendes e a descoberta de que estava sendo vigiada. Próximo ao Museu de Arte Moderna, Céia avistou Tiago sentado em um banco, alimentando pombos com migalhas de pão. Vestido casualmente com jeans e uma camiseta preta, parecia mais jovem e menos amargo do que quando o encontrara na mansão. Havia uma vulnerabilidade em sua postura que a surpreendeu. "Obrigado por vir", disse ele quando ela se aproximou. "Imaginei que depois do nosso primeiro encontro, você me consideraria a última pessoa com quem gostaria de conversar." Céia sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. As circunstâncias mudaram. Descobri coisas que complicaram minha situação. Tiago riu sem humor. "Deixe-me adivinhar. Meu pai lhe ofereceu uma quantia absurda de dinheiro para guardar um segredo sórdido." A precisão da suposição deixou Céia momentaneamente sem palavras. "Como você?" "Não é a primeira vez que ele faz isso", explicou Tiago, jogando os últimos pedaços de pão para os pombos. "Meu pai tem um talento especial para identificar pessoas vulneráveis que podem ser facilmente compradas ou manipuladas." "Não me sinto comprada ou manipulada", protestou Céia, embora uma voz interior sussurrasse que talvez estivesse exatamente isso. "Ainda não. Mas é apenas questão de tempo até que o peso do segredo comece a sufocá-la." Ele virou-se para encará-la diretamente. "O que ele lhe contou exatamente?" Céia hesitou. Estava prestes a cruzar uma linha perigosa ao confiar em Tiago, mas seu instinto dizia que ele poderia ser um aliado valioso. "Ele me contou sobre a fundação, sobre os testes em comunidades indígenas, sobre minha avó Antônia, que estudou com ele, sobre a conexão entre minha família e a síndrome de Albert Santos." Tiago assentiu lentamente. A versão editada, então, suficiente para justificar o tratamento preferencial para sua filha, mas não o bastante para afastá-la completamente. "Há mais, não é?" perguntou Céia, sentindo um nó no estômago. "Muito mais." Tiago olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto que pudesse ouvi-los. "Meu pai não lhe contou sobre o projeto Renascimento, contou?" Céia lembrou-se da pasta que encontrara no quarto de hóspedes.
Vi algumas menções a isso em documentos. O que é exatamente? Tiago respirou fundo, como se reunisse coragem para tocar em um assunto doloroso. O projeto Renascimento começou há cerca de 20 anos, quando ficou claro que minha irmã Sofia havia herdado a síndrome. Inicialmente era apenas uma iniciativa para acelerar a pesquisa de tratamentos convencionais. Mas quando Sofia piorou rapidamente, meu pai ficou obcecado. Ele fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças distantes. A fase PRIUM do projeto envolveu testes com terapias experimentais em comunidades isoladas, onde o escrutínio regulatório era mínimo. Foi antiético, sim, mas pelo menos ainda estávamos falando de medicina convencional, embora arriscada. Ceia assentiu, acompanhando a narrativa com crescente apreensão. A fase 2 começou quando essas abordagens falharam em salvar Sofia. Foi quando meu pai cruzou a linha da ética médica para algo muito mais sombrio. Ele começou a explorar modificação genética em embriões humanos. A revelação confirmava o que Paulo Mendes havia mencionado, mas ouvir isso da boca do filho de Rodrigo tornava tudo muito mais real e assustador. Está dizendo que seu pai criou bebês geneticamente modificados? Não exatamente bebês. Os embriões nunca foram implantados em úteros. Ele usava-os apenas para pesquisa, para entender como eliminar geneticamente a síndrome. O problema é que isso é completamente ilegal no Brasil e praticamente em todo o mundo. Tiago inclinou-se para mais perto, baixando ainda mais a voz. Mas a verdadeira obsessão de meu pai, o núcleo do projeto Renascimento, é algo ainda mais ambicioso. Ele acredita que pode reverter completamente a síndrome através de uma combinação de terapia genética avançada e um coquetel de drogas experimentais que reprogramam certas funções celulares. É isso que Débora está recebendo? Esse coquetel experimental? Uma versão dele, sim. Uma versão que meu pai considera segura o suficiente para testes humanos. Tiago fez aspas no ar ao dizer essas palavras. O problema é que a definição de seguro para Rodrigo Monteiro é muito diferente da definição usada pela comunidade médica. Ceia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Houve complicações com outros pacientes? Muitas. Meu pai as considera sacrifícios necessários para o progresso científico. Novamente as aspas no ar, acompanhadas de uma expressão de desgosto. Foi por isso que minha tia Elisa eventualmente se opôs a ele. Ela não podia continuar participando de algo que estava causando mais dano do que benefício. Paulo Mendes me disse que ela está em uma clínica na Suíça. A menção ao jornalista fez Tiago erguer as sobrancelhas em surpresa. Você conheceu Paulo? Isso explica muita coisa. Sim, oficialmente, tia Elisa está em uma clínica exclusiva tratando um colapso nervoso. Na realidade, ela está essencialmente em prisão domiciliar, mantida isolada para que não possa expor os experimentos de meu pai. Você tem contato com ela? Limitado. Conseguimos trocar e-mails ocasionalmente através de um sistema de comunicação que meu pai não conhece. Foi ela quem me alertou sobre os verdadeiros riscos do tratamento. Tiago tirou do bolso um pequeno dispositivo eletrônico, semelhante a um pendrive. Isto contém todos os dados reais dos experimentos da fase 2, incluindo os relatórios completos sobre efeitos colaterais. Elisa conseguiu copiar esses arquivos antes de ser afastada. Ele estendeu o dispositivo para Ceia, que o pegou com hesitação. Por que está me dando isso? Porque você precisa conhecer os riscos reais aos quais está expondo sua filha. O tratamento funciona sim, mas a taxa de complicações graves é muito maior do que meu pai admite. E quando as complicações surgem, elas são devastadoras. Ceia segurou o dispositivo com mais força, sentindo seu peso simbólico. Se tudo isso é verdade, por que você não denuncia seu próprio pai? Por que Paulo Mendes ainda não fez isso? Tiago sorriu tristemente. Denunciar com base em quê? Qualquer evidência que tenhamos foi obtida ilegalmente. A fundação é uma fortaleza jurídica e midiática. Meu pai tem juízes, políticos e jornalistas no bolso.
Paulo tem tentado durante anos reunir evidências suficientes para um caso sólido, mas sempre esbarra em obstáculos. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Ceia cuidadosamente. Além disso, há outra complicação. Se a fundação for fechada agora, o que acontece com todos os pacientes que dependem do tratamento, incluindo sua Débora? A pergunta atingiu Ceia como um soco no estômago. Era o cerne de seu dilema moral. Como conciliar a necessidade de justiça com a necessidade desesperada de salvar sua filha? O que devo fazer, então? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Primeiro, entenda completamente o que está em jogo, respondeu Tiago, apontando para o dispositivo em sua mão. Depois, precisamos encontrar uma forma de garantir que sua filha continue recebendo tratamento, mas sob supervisão adequada, com monitoramento rigoroso de possíveis efeitos colaterais. E como fazemos isso sem expor seu pai? Aí é que está o verdadeiro desafio. Preciso de mais tempo para elaborar um plano que proteja os pacientes e, simultaneamente, force meu pai a operar dentro de limites éticos. Tiago levantou-se, sinalizando que o encontro estava chegando ao fim. Temos que ser extremamente cuidadosos agora. Meu pai já desconfia de você desde que viu Paulo rondando seu apartamento, e ele certamente desconfia de mim há anos. Como nos comunicaremos? Nada de telefonemas ou mensagens diretas. Há uma conta de e-mail no papel dentro deste envelope. Ele entregou-lhe um pequeno envelope branco. Use-a apenas em computadores públicos, como em LAN houses ou bibliotecas. Nunca do seu celular. Ou de casa. Ceia assentiu, guardando o envelope e o dispositivo na bolsa. Tiago, por que está fazendo isso? Por que arriscar tanto para me ajudar? Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a desaparecer atrás dos prédios da cidade. Porque não pude salvar minha irmã. Porque não pude impedir meu pai quando ele começou a cruzar todas as linhas éticas. E porque, apesar de tudo, ainda acredito que a cura para a síndrome é possível, apenas não às custas de vidas inocentes e de sofrimento desnecessário. Com essas palavras, Tiago se afastou, misturando-se rapidamente à multidão de visitantes do parque. Ceia permaneceu sentada por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia aprendido e considerando suas opções. O som de seu celular a trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Regina. Dr. Monteiro quer vê-la imediatamente na mansão. Assunto urgente. Seu coração acelerou. Seria possível que Rodrigo soubesse de seu encontro com Tiago? Ou pior, teria ele descoberto sua conversa com Paulo Mendes? As pernas trêmulas, Ceia levantou-se e começou a caminhar para a saída do parque. Cada passo a levava mais perto de uma confrontação que poderia mudar para sempre o curso de sua vida e o futuro de Débora. Enquanto esperava o ônibus que a levaria à mansão Monteiro, uma certeza cristalizou-se em sua mente. Não poderia mais ser apenas uma observadora passiva nesta história. Precisava tomar uma posição, fazer uma escolha. O dinheiro e o tratamento para Débora eram tentadores, mas a que custo para sua consciência? E mais importante, a que risco para a vida de sua filha? A encruzilhada estava diante dela e não havia mais como adiar a decisão. O caminho que escolhesse agora determinaria não apenas seu futuro, mas potencialmente o futuro de muitos outros pacientes, cujas vidas estavam nas mãos de Rodrigo Monteiro e seu controverso Projeto Renascimento. O céu de São Paulo ameaçava. Chuva quando Ceia subiu a rampa de entrada da mansão Monteiro. Nuvens pesadas pairavam sobre a cidade, como se o próprio universo preparasse o cenário para o confronto que estava prestes a acontecer. As mãos de Ceia tremiam levemente enquanto ela apertava a campainha, o dispositivo que Tiago lhe dera, escondido em um compartimento secreto de sua bolsa. Regina abriu a porta com uma expressão tensa, evitando olhar diretamente nos olhos de Ceia. Ele está no laboratório do subsolo, informou a governanta em voz baixa. Pediu que você descesse assim que chegasse. O laboratório? Mas pensei que fosse uma área restrita. Regina apenas deu de ombros, como se dissesse que as regras já não importavam mais. Use o elevador privativo no final do corredor. A senha é 1958.
O ano de nascimento de Rodrigo, pensou Ceia. Um detalhe que ela conhecia apenas porque havia limpado documentos pessoais em seu escritório. Era surpreendente como pequenos fragmentos de informação aparentemente insignificantes podiam se tornar cruciais em momentos como este. O elevador privativo era discreto, escondido atrás de um painel que se parecia com a parede. Ao inserir a senha, as portas se abriram silenciosamente, revelando uma cabine elegante, revestida de madeira nobre e espelhos. Ceia entrou, sentindo o coração acelerar enquanto o elevador descia suavemente para os domínios subterrâneos de Rodrigo Monteiro. Quando as portas se abriram novamente, ela se viu em um ambiente que contrastava dramaticamente com o luxo tradicional da mansão acima. O laboratório era ultramoderno, com paredes brancas imaculadas, equipamentos de última geração e luzes frias que conferiam ao espaço uma atmosfera quase clínica. Em uma das paredes, enormes telas exibiam sequências de DNA e gráficos complexos. Impressionante, não é? A voz de Rodrigo veio de trás dela, fazendo-a virar-se rapidamente. Ele vestia um jaleco branco sobre roupas casuais, um visual que o tornava mais parecido com o jovem estudante de medicina da fotografia antiga do que com o poderoso empresário que ela conhecera. Dr. Monteiro, Regina disse que o senhor queria me ver com urgência. E queria mesmo, confirmou ele, indicando que o seguisse por um corredor lateral. Tenho novidades sobre o tratamento de Débora e algumas perguntas para você. O tom era amigável, mas Ceia percebeu um leve tremor em sua voz, uma tensão subjacente que não estava presente em suas interações anteriores. Eles entraram em uma sala menor, que parecia ser um escritório dentro do laboratório. As paredes estavam cobertas de diplomas, certificados e fotografias, muitas delas mostrando Rodrigo com figuras proeminentes da ciência e da política. Em uma prateleira ao fundo, uma fileira de frascos contendo o mesmo medicamento que Débora vinha tomando. Sente-se, por favor, disse ele, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Depois de Ceia se acomodar, ele permaneceu em pé, apoiando-se na beirada da mesa. Primeiro, as boas notícias. Os últimos exames de Débora mostram uma melhora significativa na função neurológica. A regeneração dos nervos periféricos está progredindo mais rapidamente do que o esperado. Isso é maravilhoso, respondeu Ceia sinceramente, sentindo uma onda de alívio. De fato, ela está respondendo ao tratamento exatamente como esperávamos. Rodrigo fez uma pausa, estudando o rosto de Ceia atentamente. O que me leva à pergunta: por que você está tentando sabotar esse progresso? A acusação pegou Ceia de surpresa, embora parte dela já esperasse algo assim. Não sei do que está falando. Não? Rodrigo pegou um tablet sobre a mesa e o virou para ela. Na tela, uma imagem de câmera de segurança mostrava claramente Ceia conversando com Paulo Mendes na cafeteria. Talvez isso ajude sua memória. Ceia sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Não estou sabotando nada, Dr. Monteiro. Apenas buscando informações. Informações? A voz dele subiu uma oitava. Paulo Mendes é um sensacionalista que tem uma obsessão doentia com meu trabalho. Qualquer informação que ele tenha lhe fornecido é, na melhor das hipóteses, distorcida e, na pior, completamente fabricada. Como suas histórias sobre ele ter sido casado com sua irmã. A pergunta atingiu Rodrigo como um tapa. Ele piscou várias vezes, momentaneamente desestabilizado. Vejo que ele tem sido criativo com suas narrativas. Na verdade, Dr. Monteiro, parece que o senhor é quem tem sido criativo com as narrativas. Ceia endireitou-se na cadeira, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Sei sobre o projeto Renascimento, sei sobre os experimentos com embriões humanos, sei sobre os pacientes que sofreram complicações devastadoras após a melhora inicial. Rodrigo a encarou em silêncio por alguns segundos, seu rosto uma máscara indecifrável. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Tiago também, presumo. Meu filho sempre teve um talento especial para encontrar aliados em lugares inesperados.
Ele caminhou lentamente até uma pequena geladeira no canto da sala, de onde retirou 2 garrafas de água. Ofereceu uma à Ceia, que recusou com um gesto. "Não está envenenada, sabe?", comentou ele com ironia, abrindo sua garrafa e tomando um longo gole. "Apesar do que Paulo e Tiago possam ter lhe dito, não sou um vilão de desenho animado." "Então, me diga a verdade, Dr. Monteiro, toda a verdade, sem meias palavras ou manipulações." Rodrigo observou-a por um momento, como se reconsiderasse sua avaliação inicial sobre ela. Finalmente assentiu. "Muito bem, a verdade completa, então." Ele sentou-se em sua cadeira, de frente para a Ceia. "Sim, o projeto Renascimento vai além dos limites convencionais da ética médica. Sim, realizamos experimentos com embriões humanos. Sim, houve pacientes que sofreram complicações graves, incluindo a filha de Paulo." Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando-os de Ceia. "Mas o que Paulo e Tiago não lhe contaram, ou talvez não compreendam completamente, é o contexto maior. A síndrome de Alpert-Santos não é apenas uma doença rara que afeta algumas dezenas de famílias. É a ponta do iceberg de uma categoria inteira de doenças neurodegenerativas que compartilham mecanismos similares." Rodrigo levantou-se novamente, incapaz de conter a energia que parecia emanar dele quando falava sobre seu trabalho. "Os avanços que fizemos aqui têm implicações para tratamentos de condições como Alzheimer, Parkinson e ELA. Estamos falando de potencialmente salvar milhões de vidas, não apenas algumas dezenas." "À custa de vidas como a filha de Paulo?", questionou Ceia. "Perdas trágicas, mas inevitáveis no caminho do progresso científico", respondeu Rodrigo com uma frieza que fez Ceia estremecer. "Você acha que as grandes descobertas médicas da história vieram sem sacrifícios, sem riscos, sem erros ao longo do caminho? Isso não justifica mentir para os pacientes sobre os riscos. Não mentimos, apenas selecionamos as informações. Se disséssemos a cada paciente sobre cada possível complicação, por mais rara que seja, ninguém aceitaria o tratamento, e então todos sofreriam." "Havia uma lógica perversa em seu raciocínio", reconheceu Ceia. "Uma lógica que priorizava o bem maior sobre o bem individual, o futuro sobre o presente. E sua irmã, Elisa, ela também é um sacrifício inevitável." A menção à irmã pareceu finalmente quebrar a fachada controlada de Rodrigo. Sua expressão se contorceu em uma mistura de dor e raiva. "Elisa fez sua escolha. Ela sabia que nosso trabalho era importante demais para ser interrompido por escrúpulos convencionais. Quando ameaçou expor tudo, não tive escolha." "Sempre há escolha", respondeu Ceia suavemente. "O senhor escolheu seu caminho, assim como sua irmã escolheu o dela." Rodrigo balançou a cabeça, como se tentasse afastar pensamentos desagradáveis. "Estamos nos desviando do assunto principal, Ceia. A questão é, o que você pretende fazer agora? Continuar ouvindo as mentiras de Paulo e as distorções de Tiago, ou ficar ao meu lado, garantindo que Débora receba o melhor tratamento possível?" Era a pergunta que ela vinha evitando desde o início, o dilema que a consumia por dentro. "E se eu não quiser escolher um lado? E se acreditar que há um caminho intermediário?" Rodrigo franziu o senho confuso. Que caminho seria esse? Um caminho onde o tratamento continue disponível para quem precisa, mas com total transparência sobre os riscos. Onde os avanços científicos não precisem ser conquistados às custas de vidas inocentes ou da exploração de populações vulneráveis. Ela levantou-se, sentindo-se subitamente mais forte, mais determinada. "Dr. Monteiro, o senhor não precisa ser o vilão desta história. Pode ser o herói, o cientista brilhante que não apenas descobriu um tratamento revolucionário, mas também teve a coragem de admitir seus erros e corrigir seu rumo." Algo na expressão de Rodrigo mudou. Uma faísca de reconhecimento, talvez até de esperança. "O que está propondo exatamente?" "Uma parceria", respondeu Ceia, surpreendendo a si mesma com a audácia da proposta. "Entre o senhor, Tiago, Paulo e eu. Você?" Rodrigo não conseguiu esconder sua surpresa. "E o que você traz para essa suposta parceria?"
A perspectiva que todos vocês perderam ao longo do caminho. A visão de alguém que não está cegada pela ambição científica, pelo ressentimento pessoal ou pela rebeldia juvenil. Alguém que enxerga tanto o sofrimento individual quanto o potencial coletivo do seu trabalho. Ceia aproximou-se da mesa, apoiando as mãos sobre ela e encarando Rodrigo diretamente. Além disso, trago os 100 mil reais que o senhor me deu. Dinheiro que pretendo usar para criar uma associação de pacientes com a síndrome. Um grupo que possa representar seus interesses, garantir que sejam tratados com dignidade e que recebam informações completas sobre os tratamentos. A proposta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. Por um longo momento, Rodrigo apenas a encarou, seu rosto uma máscara indecifrável. Então, lentamente, um sorriso genuíno. Talvez o primeiro que Ceia via em seu rosto começou a se formar. Você é muito mais do que aparenta, Conceição Alves, disse ele finalmente. Quando Regina me disse que havia algo especial em você, não imaginei que fosse isso. Então aceita minha proposta? Não. Sei se é possível exatamente como você descreve. Há complicações, interesses em jogo, compromissos estabelecidos. Sempre há complicações, respondeu Ceia, devolvendo suas próprias palavras. A questão é, o senhor está disposto a tentar? Antes que Rodrigo pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Tiago entrou, seguido por Paulo Mendes e, para surpresa de Ceia, Regina. Acho que chegamos bem a tempo, disse Tiago, olhando de Ceia para o pai. Pelo visto, vocês estavam tendo uma conversa interessante. Tiago, Rodrigo saudou o filho com voz controlada. Vejo que decidiu trazer reforços. Na verdade, interveio Regina, fui eu quem os chamou. Está na hora de acabar com esse jogo. De segredos e manipulações, Dr. Monteiro. Por Elisa, por Sofia e por todos os pacientes que dependem do seu trabalho. Ceia olhou para a governanta com renovado respeito, percebendo que havia muito mais naquela mulher discreta do que aparentava. Regina tem razão, disse Paulo, avançando na sala. Rodrigo, eu não vim aqui para destruir seu trabalho ou sua reputação. Vim porque acredito que ainda há uma chance de fazermos as coisas do jeito certo. O jeito certo, repetiu Rodrigo amargamente. Como se fosse tão simples definir o que é certo quando se trata de salvar vidas. Talvez não seja simples, interveio Ceia, mas com certeza é possível encontrar um equilíbrio melhor do que o atual. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, como se todos processassem o significado daquele momento crucial. Finalmente, foi Tiago quem quebrou o silêncio. Pai, Sofia completou 15 anos em estado vegetativo no mês passado. 15 anos durante os quais você deixou sua obsessão pela cura transformá-lo em alguém que ela não reconheceria, alguém que tia Elisa não reconhece. A menção à filha e à irmã pareceu finalmente penetrar as defesas de Rodrigo. Seus ombros caíram ligeiramente, e por um breve momento, Ceia vislumbrou o homem por trás da fachada. Um pai devastado pela condição da filha, um irmão que havia traído a confiança da irmã, um cientista que começara com as melhores intenções e se perdera ao longo do caminho. O que vocês querem exatamente? Perguntou ele finalmente, sua voz mais suave, quase derrotada. Transparência completa sobre os riscos do tratamento para todos os pacientes, começou Paulo. Compensação adequada para as famílias que sofreram perdas ou danos. Revisão, independente de todos os protocolos de pesquisa da Fundação, continuou Tiago. E o fim imediato de qualquer experimento com embriões humanos. O retorno de Elisa ao Brasil, com garantias de que poderá trabalhar livremente na Fundação, acrescentou Regina. E a criação da Associação de Pacientes, completou Ceia. Um grupo com voz ativa nas decisões da Fundação, especialmente no que diz respeito a novos tratamentos e testes. Rodrigo olhou para cada um deles, seu rosto uma mistura de emoções complexas, resistência, resignação e, surpreendentemente, um certo alívio, como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. E se eu recusar? Então Paulo publica tudo, respondeu Tiago simplesmente.
Não porque queremos te destruir, pai, mas porque a verdade precisa vir à tona de um jeito ou de outro. E os pacientes? O que acontece com eles enquanto a Fundação enfrenta investigações e processos? É exatamente por isso que estamos aqui propondo uma solução negociada, explicou Ceia, para garantir que o tratamento continue disponível, mesmo durante a transição para um modelo mais ético e transparente. Rodrigo levantou-se e caminhou até a janela artificial do laboratório subterrâneo, que exibia uma paisagem digital do jardim acima. Por longos minutos ele permaneceu em silêncio, contemplando suas opções. Quando finalmente se virou, havia uma nova determinação em seu olhar. Vou precisar de garantias, documentos legais, acordos detalhados. Claro, concordou Paulo. Tenho uma advogada de confiança que pode mediar o processo. E vou querer Ceia no conselho da Fundação, acrescentou Rodrigo, surpreendendo a todos. Como representante dos pacientes e como minha consciência pessoal, já que aparentemente perdi a minha ao longo do caminho. Ceia sentiu uma onda de emoção invadi-la, não apenas pela confiança inesperada, mas pela percepção de que estavam realmente no limiar de algo transformador. Aceito, desde que possa continuar sendo apenas Ceia, a faxineira que observa tudo e não tem medo de dizer a verdade mesmo para os poderosos. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Acho que é exatamente disso que todos nós precisamos. 3 meses depois, o auditório da Fundação Monteiro estava lotado para o lançamento oficial da Associação Alpert Santos de Pacientes e Familiares. No palco, Ceia, vestida com simplicidade, mas com uma dignidade que impressionava, discursava para uma plateia emocionada. O que começou como um segredo obscuro transformou-se em uma jornada de transparência e esperança, dizia ela, sua voz firme ecoando pelo ambiente. Hoje celebramos não apenas o avanço científico que está salvando vidas, mas também o compromisso com a ética, com a verdade e com o respeito à dignidade de cada paciente. Na primeira fileira, Débora, agora caminhando sem dificuldades e com os olhos brilhantes de saúde, sorria orgulhosa para a mãe. Ao seu lado, Tiago aplaudia entusiasticamente, enquanto Paulo Mendes tomava notas para sua próxima reportagem, desta vez sobre a transformação positiva da Fundação Monteiro. Mais atrás, quase despercebida na multidão, estava Regina, observando tudo com um sorriso discreto de satisfação. E no canto do auditório, ligeiramente afastado dos demais, Rodrigo Monteiro acompanhava o evento com uma expressão serena que não demonstrava há anos. No mesmo dia, a milhares de quilômetros, dali, um avião particular decolava da Suíça, trazendo Elisa Monteiro de volta ao Brasil depois de 15 anos de exílio forçado. Em seu colo, repousava uma pasta contendo suas mais recentes descobertas, avanços que, combinados com o trabalho do irmão, poderiam finalmente levar à cura completa da síndrome. O que começara como um acordo sombrio entre um milionário e uma faxineira havia se transformado em algo muito maior. Uma aliança pela verdade, pela ética e pela esperança. Uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, pessoas de mundos completamente diferentes podiam se unir por uma causa comum. E para Ceia, que havia entrado na mansão Monteiro apenas buscando um salário melhor, a jornada representava algo ainda mais profundo, a descoberta de sua própria voz e poder. A faxineira que observava silenciosamente havia se tornado a voz dos que não podiam falar por si mesmos, provando que